Olá, Gil aqui. Poucos encontros até o fim. São algumas questões que tem na Suma Teológica sobre o livre-arbítrio. Eu vou começar não pela primeira, se o livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. Vou ler antes uma passagem de Ezequiel 17. Assim diz o soberano Senhor Jeová: Tirarei um broto do topo do alto do cedro. Tirarei um broto do topo do alto cedro e o plantarei. Dentre os seus raminhos que estão no topo, arrancarei um broto tenro e eu mesmo o plantarei num monte alto e elevado. Eu o plantarei num alto monte de Israel. Seus ramos crescerão, ele dará fruto e se tornará um cedro majestoso. E aves de todo tipo morarão debaixo dele e residirão à sombra da sua folhagem. E todas as árvores do campo terão de saber que eu, Jeová, é que rebaixei a árvore alta e enalteci a árvore baixa, sequei a árvore viçosa e fiz florescer a árvore seca. Eu, Jeová, é que falei e fiz isto. Muito bem, a passagem bíblica, seu livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. Como a gente viu, como é que era? Se voluntas non ex necessitate non est, sei lá. Se a vontade não é necessidade, às vezes a necessidade pode coincidir com a vontade, mas a vontade por si própria não é necessidade. E isso se distingue primeiro dessa forma. Aqui é se o livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. Assim se procede, parece que o livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. Número 1, com efeito, diz Damasceno, que uma coisa é telesis, outra coisa é bulesis. Ora, telesis é a vontade. Bulesis, porém, parece ser o livre-arbítrio, porque bulesis, segundo diz, é a vontade que quer alguma coisa comparando uma coisa com outra. Eu vou ler em latim, vou ler em português, e aí o que está dito em português vai ficar super claro, tá? Bulesis autem videtur arbitrium liberum, quia bulesis secundum ipsum, segundo ele mesmo, secundum ipsum, es voluntas que est circa aliquid quasi unius per comparationem alterum. A vontade que quer alguma coisa comparando uma coisa com outra. Logo, parece que o livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. 2. Além disso, as potências são conhecidas pelos atos. Quando tem um ato da nossa vontade, então a potência é conhecida. Caso contrário, ela é dormente, né? É potência. Além disso, as potências são conhecidas pelos atos. Ora, a escolha, que é o ato do livre-arbítrio, é algo distinto da vontade, pois, como está no livro 3 da Ética, a vontade tem por objetivo o fim e a escolha o que conduz o fim. Quando nos aparece uma vontade, ela visiona o fim, mas uma escolha nos conduz até esse fim. Você pode ter vontade a vida inteira, porque vontade é uma coisa que dá e passa, né? A escolha é o que nos conduz a este fim. Portanto, a vontade se distingue do livre-arbítrio pelo ato. Embora sejam potências distintas, o ato nunca advém, nunca se manifesta sem ser antes potência. O ser humano não tem potência para voar. Pode criar, tem potência intelectiva para criar uma máquina que o permita transitar pelos ares, mas não ele próprio voar. Isso não é uma potência humana, logo não será um ato.
Ah, mas o homem vestiu uma roupa de morcego. Não, ele planou do alto do prédio até o chão. Ele não voou. Não atravessou os mares por nunca antes navegados batendo asa. Não é uma potência humana, certo? Então, a escolha se diferencia da vontade, o livre-arbítrio se diferencia da vontade por ser uma escolha. Isso está no número um. Isso está no além disso. Ele não falou no sentido contrário ainda, estou só esclarecendo o número 2. 3. Ademais, a vontade é o apetite intelectivo. Ora, no intelecto há duas potências, a saber, o intelecto agente e o intelecto possível. Portanto, também no apetite intelectivo deve haver uma potência distinta da vontade. Intellectus agens et possibilis. E esta só pode ser o livre-arbítrio. Logo, o livre-arbítrio é uma potência distinta da vontade. Em sentido contrário, Damasceno diz que o livre-arbítrio nada mais é do que a vontade. Respondo São Tomás. As potências apetitivas devem ser proporcionadas às potências cognoscitivas. Não tem como, assim, dificilmente vai lhe apetecer algo que primeiro não lhe foi cognoscível, né? Que junto com o seu ser a ideia não apareceu, que a ideia não vai aparecer dentro de outra coisa que não seja o seu ser próprio. Então, se, né, aquilo de repente tatuí na praia seja uma coisa, né, com farofa, seja uma coisa apetecivelmente impossível para o rapaz que nasceu na Groenlândia e está lá fazendo casa com iglu, diferenciando 80 tipos de branco, né, em caso do urso polar aparecer. Então, as potências apetitivas devem ser proporcionadas às potências cognoscitivas, como foi dito acima. Assim, como o intelecto está para a razão, tratando-se da apreensão intelectiva, da mesma forma, tratando-se do apetite intelectivo, o nosso intelecto também tem apetite por algo, né? A gente vê assim, né, madames da alta sociedade frequentando exposições de fotos, exposição de estátuas, tem um apetite intelectivo envolvido nessa atualização potencial do intelecto humano. Assim como o intelecto está para a razão tratando-se da apreensão intelectiva, da mesma forma, tratando-se do apetite intelectivo, a vontade está para o livre-arbítrio, que nada mais é do que a potência de escolha. Né? Você pode ficar criando ali, nossa, que vontade de comer um sorvete com churros. Ai, mais isso. Ai, mais aquilo. Ah, mas vou ter que andar. Ah, mas vai estar sol. Ah, mas eu não vou conseguir ir lá comprar o sorvete e sentar aqui na poltrona para assistir o meu podcast preferido e nessa hora o sorvete já vai estar derretido. Você pode, com seu livre-arbítrio, ir lá comprar um sorvete e um churros, ou você pode apetecer seu intelecto com outras ideias. Eu chamo de espirais de pensamento. Mas, enfim, isso não está dito nas palavras de São Tomás. Retornarei à leitura. E isso fica claro pela relação dos objetos e dos atos. Com efeito, conhecer implica a aceitação simples de alguma coisa. Por isso se diz que os princípios são conhecidos de modo próprio, uma vez que são conhecidos por si mesmos, sem comparação. Raciocinar é, propriamente, passar de um ato... Não. Raciocinar, calma. Essas palavras nos confundem. Raciocinar é, propriamente, passar de um ao conhecimento do outro, de onde raciocinamos propriamente sobre as conclusões que se tornam claras pelos princípios. Os princípios de sentir, de perceber e de previsão de extensão de consequências. De maneira semelhante, da parte do apetite,
Querer implica um simples desejo de alguma coisa, de onde se diz que a vontade tem como objeto o fim, que é desejado por si mesmo. Escolher, porém, é desejar alguma coisa por causa de outra que se quer conseguir. Uma escolha determina. Escolher, porém, é desejar alguma coisa por causa de outra que se quer conseguir. Por isso se refere propriamente aos meios ordenados ao fim. Você se ordena e informa a Deus que você está ordenado a este fim no momento que você faz essa escolha. Assim, mas queria. Assim, o que é, na ordem do conhecimento, o princípio em relação à conclusão, aqui assentimos por causa dos princípios. Isso mesmo é, na ordem do apetite, o fim em relação às coisas que são para o fim. Sicut autense habet in cognivitis principium ad conclusione cui propter principia assentimus, ita in appetitivis se habent, habent é o verbo ter, ita in appetitivis se habent finis ad ea quae sunt ad finem, quae propter finem appetuntur. Isso é mais observado do que forçado às algemas da razão, né? Por isso, é claro que assim como o intelecto se refere à razão, assim também se refere à vontade, à potência de escolha, isto é, livre-arbítrio. Foi demonstrado acima que é próprio da mesma potência conhecer e raciocinar, como é próprio da mesma potência repousar e mover-se. Também querer e escolher é próprio de uma só e mesma potência. Por isso a vontade e o livre-arbítrio não são duas potências, mas apenas uma. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Bulesis se distingue de Telesis em razão, não da diversidade das potências, mas da diferença dos atos. Quanto ao primeiro foi dito. Quanto ao segundo, deve-se dizer que escolha e vontade, isto é, o próprio querer, são atos diversos. Pertencem, contudo, a uma só e mesma potência, como também conhecer e raciocinar, como foi dito. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, em relação à vontade, o intelecto é aquele que move. Por isso, na vontade, não se deve distinguir agente e possível. Às vezes, tem-se uma vontade. Ela vai abrir a sua possibilidade um tempo depois, não como havia outrora imaginado. Por isso, na vontade, não se deve distinguir agente e possível. Senão você põe à prova o seu próprio livre-arbítrio.